Olá a todos que estão me assistindo pela internet. Quero desejar a vocês que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos compartilhar o Salmo 40. Vamos estudar esse Salmo, vamos tirar ensinamentos deste Salmo para as nossas vidas. Não só ensinamentos, mas também a ideia é que pratiquemos o que esse Salmo vai nos ensinar. Salmo 40. Abra sua Bíblia para que você me acompanhe nesta leitura. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são muitos e não se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requerestes. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultes no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impede a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me derramam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folgue em ti, se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de lermos este salmo. Que o Senhor nos abençoe nesta leitura e que teu Santo Espírito aplique em nossos corações o entendimento da tua palavra e que, entendendo-a, possamos praticá-la. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse salmo, já no verso 1, nós temos a essência da vida cristã. Davi faz algumas coisas que mostram essa essência e que são próprias da vida cristã. Esperar e confiar. Davi diz, esperei
confiantemente. Davi esperou pelo Senhor. Que grande mensagem é essa para os nossos dias. Dias em que corremos para lá e para cá. São palavras muito adequadas para nós que vivemos neste século agitado, cheio de tantas exigências modernas que nos rouba o tempo para esperar no Senhor. Mas agora estamos todos em casa esperando. Estamos acostumados à velocidade. Tudo queremos em um momento. Apertamos alguns botões, algumas teclas nos aparelhos de um banco e temos resultados rápidos. Mas ai de nós se demorarmos na fila, porque logo atrás tem pessoas impacientes que não conseguem esperar. Corremos para o trabalho, corremos para as compras, para a igreja, para os nossos compromissos e não sabemos esperar. Mas agora estamos todos em casa esperando. Esperei pelo Senhor, diz o salmista. De que modo ele esperou? Ele completa: confiantemente. É preciso esperar e confiar no Senhor nosso Deus. Esperar confiantemente pelo Senhor faz parte da vida cristã. E o salmista fez isso e nos ensina a fazer isso. Então, quando ele esperou, o que aconteceu? Diz o Salmo: Deus se inclinou. A princípio, parecia que Deus não queria atender, parecia indiferente à angústia de Davi e indiferente às suas súplicas. Isto me lembra de uma mulher, a Cirofenícia, lembram? Que buscava o Senhor Jesus, ela implorava uma bênção de Jesus, mas ele parece que não ouvia, parece que não queria atendê-la. Ele parecia não dar importância, até que os discípulos, parece que impacientes, diz: Senhor, atenda essa mulher. E Jesus respondeu: não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas aquela mulher que esperava confiantemente por Jesus, ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Jesus se voltou para ela, a elogiou e disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como quereis. E desde aquele momento, diz o texto de Mateus 15, a sua filha ficou curada. Às vezes parece que Deus não nos ouve. Parece que as orações não passam do teto. Oramos, mas não encontramos respostas às nossas preces. Já ocorreu isso com você? Com certeza, algumas vezes. Você ora, mas parece que o Pai Celestial se encontra à distância. Não, Ele vai se inclinar para receber a sua oração. Você precisa confiar. Mas é preciso clamar, e clamar muitas vezes, e clamar confiantemente, e esperar. Temos que clamar, temos que orar intensamente. Não basta pedir mecanicamente, não basta orar displicentemente. Não, nós necessitamos orar com fervor. Quando nos vem a tentação, você terá que clamar ainda mais. E olha que passamos por muitas tentações. Então, só então, Ele vai se inclinar e atender ao seu clamor. Certa vez, Pedro, você também deve lembrar dessa história, Pedro estava andando sobre o mar. Ele andava sobre as espumas das ondas. Ele estava se saindo bem. Lembram da história? Mas, reparando a força dos ventos, ele
teve medo, e quando começou a afundar, Pedro faz uma das mais curtas orações da Bíblia: Senhor, salva-me. E Jesus se inclinou para salvá-lo. Temos que clamar e então teremos socorro. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com este salmo: esperar confiantemente no Senhor. Mas também o salmo nos ensina outras coisas. Por exemplo, por causa desse esperar e confiar de Davi, ele é liberto do seu pecado. Acompanhe comigo aí no verso 2 e 3. Diz o texto: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendo lamaçal. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus tomou algumas providências para poder tirar Davi desse lamaçal de pecado, né? A primeira providência que Deus tomou foi exatamente isso. Deus tirou-o de um poço. Davi caiu num poço. Não é nada agradável, não deve ser nada agradável você cair em um poço, literalmente falando. Ele teve muitas dificuldades nesse poço de pecado. Mas aqui, Davi descreve o poder salvador de Deus ao tirá-lo deste poço de lama, poço de perdição. E quem caísse naquele poço também estaria perdido, porque não poderia sair. E certamente haveria de morrer de fome, frio e até mesmo comido de vermes, naquele poço imundo, lamacento, cheio de sujeiras e vermes. Um poço de lama. A lama ela não é sólida. A lâmina ela é insegura, traz insegurança. Você não consegue firmar os teus passos. Algumas dessas lamas são movediças. Quanto mais você se mexe, mais você afunda, mais a lama te puxa para baixo. O pecado é um profundo poço, escuro, ávido, ameaçador e leva à morte. Davi cometera um pecado de adultério. E para cobrir esse pecado, não sei se você lembra da história, ele cometeu um outro pecado, o pecado de assassinato. E para encobrir este pecado, ele tentou tomar algumas providências, mas quanto mais ele tentava escapar do poço, mais ele se afundava na lama. Quanto mais ele se mexia, mais ele se afundava na lama. Todas as alternativas do salmista de se salvar levavam para mais fundo naquele poço. Quanto mais ele se mexia, mais fundo penetrava no seu pecado, nessa lama de pecado. E o diabo deveria estar dizendo a ele assim, nós imaginamos, lembra de Saul? Ele não pôde sair do poço e se suicidou. Ele deveria estar com a mente tomada por muitas coisas, com peso na consciência. E o diabo aproveita deste momento para tentar afundar mais. Mas Davi, ele se recupera. Então ele fez algo que devemos fazer também quando estamos em pecado. Ele clamou por socorro e deixou o diabo lá no poço, porque Deus o socorreu e tirou do poço do pecado. Essa é a primeira providência que Deus fez. A segunda providência de Deus, Deus colocou embaixo de Davi uma rocha e firmou os seus pés. Que
bom momento esse, né? Diante de uma lama onde você está se afundando, você encontrar um ponto firme. Deus colocou uma rocha sob os pés de Davi. Ele antes estava com os pés na lama, afundando, sem segurança, e agora estava com os pés numa rocha. E este é o contraste do texto, né? Lama, rocha. É a ideia de que em Cristo nós temos segurança física, segurança espiritual, segurança econômica, sim, por que não dizer? A salvação em Cristo, ela é completa. Não só nos tira de um poço de lama do pecado, mas nos coloca numa rocha firme, num lugar seguro. E essa rocha é Jesus, é o simbolismo de Jesus Cristo. Este é um salmo messiânico, esse é um salmo que fala de Cristo, nós vamos ver mais para frente. Jesus Cristo é o nosso único refúgio, fortaleza, segurança em um mundo cheio de todo tipo de insegurança que podemos imaginar. Um mundo agitado pela violência, ameaçado por guerras e revoltas e assassinatos. E aí ergue-se, no meio deste mundo terrível, ergue-se majestoso a figura incomparável de Jesus Cristo, a rocha eterna dos séculos. Em terceiro lugar, ou a terceira providência que Deus tomou com Davi, Deus não apenas colocou Davi sobre a rocha, mas também lhe deu um novo cântico. Diz o texto, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele agora tinha alegria, contentamento, motivo para cantar, motivo para contar para todas as pessoas o que Deus havia feito com ele. Você tem motivo para cantar? Você tem motivo de se alegrar no Senhor? Encontro muitos cristãos que são taciturnos, né? São fechados, que vivem lamentando o tempo todo. Nós temos que lembrar que nós temos muitos motivos para cantar, para ter um sorriso nos lábios. Deus nos tirou, Deus te tirou de uma lama de perdição, Deus o tirou de uma lama de pecado. Isso é motivo para cantarmos. É uma lição tremenda essa que nós aprendemos com Davi logo no início deste Salmo 40. Onde você põe a sua confiança? Daqui para frente vamos ver algumas indicações de Davi onde devemos colocar nossa confiança. Acompanhe aí no verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Muitas pessoas, muitos cristãos, inclusive, põem a sua confiança em riquezas, nas posses materiais, nas aquisições econômicas. Outros pendem ou dependem de seus amigos, de seu grupo social. Outros põem a sua confiança em suas próprias forças, nas resoluções do seu próprio pensamento. Aqui, no Salmo 40, nós temos Davi ensinando a pôr a nossa confiança em Deus, porque ele pôs a sua confiança em Deus, na pessoa do Todo-Poderoso, no seu Criador, não nas coisas deste mundo. Quando ele tentou pôr a sua confiança nas suas próprias resoluções, ele cometeu mais erros. Então, nós vemos que após a descrição, a descrição da maneira como Deus o salvou, Davi faz um veemente apelo a nós. Parece que ele está nos ensinando isso, para que nós sejamos como homens que confiam e esperam em Deus, porque
aquele que confia e espera em Deus é feliz, é muito feliz. E nós também seremos felizes se também confiarmos em Deus e na sua salvação. Diz o Salmo que bem-aventurado significa muito feliz. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. O homem que confia em Deus, ele é feliz. O homem que confia, o homem e a mulher, o ser humano que confia em Deus, não pende, ou seja, não vai para o lado dos arrogantes, porque os arrogantes, não têm fé. Eles não se humilham diante de Deus. Eles são tão arrogantes que confiam nos seus próprios entendimentos. E, por sua vez, os arrogantes, eles pendem para as coisas do mundo, que são inimizade contra Deus. Ele também não se associa, o homem que confia em Deus, né? Ele não se associa com os afeiçoados à mentira, porque os mentirosos não podem ter segurança. O orgulho e a mentira andam juntas para perder ou levar os ímpios à perdição. Então, Davi, ele exalta as maravilhas de Deus. Veja o verso 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera, diz Davi, né? Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Davi deixa de falar no homem, falar dele, e agora ele começa a falar de Deus e a exaltar a Deus. E ele tem muitos motivos para louvar. Ele foi salvo maravilhosamente, ele foi criado de modo excelente e agora canta um cântico das maravilhas divinas. O meu Deus é maravilhoso, diz o salmista Davi. Ele me libertou deste poço de perdição. Agora ele era livre e podia contar isso, podia cantar isso. E depois de a gente perceber até esse momento do Salmo, Davi ele espera confiantemente no Senhor. Davi ele é liberto deste pecado que é descrito aqui no Salmo como um poço de lama. E agora a gente vai ver no restante do Salmo a descrição, Davi falando sobre o preço dessa liberdade. A esta altura, Davi responde a uma pergunta, não levantada no Salmo, quero comentar isso, mas ele levanta uma pergunta que se expressa nestes termos: qual é o preço da libertação? O que poderia o salmista Davi dar em benefício de tudo o que Deus lhe fez? Davi faz uma pergunta, né, como se ele quisesse dar um preço, né, a essa libertação. O que poderia o salmista, diz ele, o que eu posso dar em benefício de tudo que o Senhor Deus tem me feito? O que ele poderia pagar pela sua salvação? É como se ele estivesse fazendo essa pergunta a Deus. E o que Deus responde é exatamente o que ele não quer. É bem interessante a gente ver isso, né? Quando Davi faz a pergunta, qual é o preço da minha salvação? Então Deus responde com o que ele não quer que Davi faça. Veja o verso 6. Deus não quer sacrifícios e ofertas, não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requerestes. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que exatamente Deus quer, mas a princípio Deus apresenta para Davi o que ele não deseja.
sacrifício de bodes e carneiros, sacrifício de animais, são insuficientes, são impotentes para pagar o preço dessa salvação. E a gente precisa lembrar que Davi vivia num contexto de sacrifícios de animais. E, de repente, ele recebe essa palavra de Deus. O livro de Hebreus deixa claro que o sangue de animais sacrificados foi uma experiência ilustrativa. Mas isso já no Novo Testamento, lá em Hebreus, não há possibilidade de pagar o preço da salvação com sangue de animais. O sangue de touro, bodes, não podia libertar do pecado. As exigências da lei não podem satisfazer simplesmente com um sangue barato ou um sangue comum de animais. O preço dessa redenção, dessa salvação, é demasiadamente caro para que se aceite o sangue de animais. Deus não aceitou. Ele exige algo melhor do que sangue de cordeiro. Então, o que Deus aceita? Está aí no verso 7 e 8. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Vamos entender um pouco melhor qual foi a resposta aí de Deus. Temos aqui algo significativo. Davi não apresenta holocausto de animais porque sabe que Deus não aceita. No Velho Testamento, eles serviam apenas para simbolizar o plano de salvação. Era um tipo, apresentando um sacrifício maior que viria. Significava apenas uma lição objetiva da redenção. Sucede então algo inédito. Ora, se Deus não quer o sangue de animais, então estou aqui e me entrego a mim mesmo. Basicamente foram estas as palavras de Davi. Davi se entregou como um sacrifício para pagar o preço da redenção. Ele não leva um sacrifício de animais, ele mesmo se ofereceu para morrer e pagar com o seu sangue essa grande salvação. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Não é isso? Parece que Davi está falando dele mesmo, que está escrito no rolo algo a respeito dele. E isso é uma profecia. Estava escrito que Davi haveria de morrer pela salvação do homem. E antes de morrer, ele teria de viver toda a vontade divina. Davi se entrega para uma vida de perfeita obediência, para morrer e pagar o preço da redenção. Mas este não é o Davi que conhecemos. O Davi sem pecado. Como entender então essa história de Davi? Como poderia Davi, o homem, morrer para pagar pelos seus pecados, para remir? Ele deveria ser sem pecado, a fim de pagar pelos seus próprios pecados. Impossível, impossível. Ele deve estar falando de outra pessoa. De fato, Davi está escrevendo uma profecia que não se refere a si mesmo, mas ao Messias. Davi era um tipo de Messias. Lá em Ezequiel 34, versículo 24, nós temos um texto que esclarece melhor isso. Depois você pode abrir a sua Bíblia e ler Ezequiel 34, 24. Em Hebreus 10, de 4 a 7, temos a mesma explicação. A Bíblia não nos deixa desapontada. Ela sempre nos dá uma resposta. Paulo está citando a passagem do Salmo que nós estamos estudando, lá em Hebreus. Ele
interpreta aí o Salmo 40 como sendo uma profecia messiânica, em que se diz que Jesus Cristo foi morto pelos pecados do mundo para fazer a vontade de Deus. Eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nós encontramos também esse texto em Hebreus capítulo 10, versículos 9 e 10. Jesus, a perfeição e pureza do céu, veio a este mundo pela encarnação, ele se tornou carne, ele viveu uma vida de justiça nessa terra, morreu para pagar a nossa salvação, a nossa redenção, ascendeu ao céu, está prestes a voltar a fim de reinar como príncipe eternamente. Você também pode ler isso em Ezequiel 37, 25. Mas voltemos agora ao Salmo 40, versículos 9 e 10. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Isso também se cumpriu em Jesus Cristo. Ele pregou o evangelho, as boas novas de justiça aos cativos do pecado. Ele falou na sinagoga e também falou a grandes multidões, como também a auditórios de apenas uma alma. Falou do amor de Deus e de sua fidelidade. Declarou a verdade e a graça de Deus abertamente. Você consegue ver isso, ler isso em João 17, versículo 4 e também os versículos 6 a 8. Então, até aqui, vemos Davi esperando confiantemente no Senhor, tendo confiança. Deus o livrou do poço do lamaçal do pecado, e aí ele achou que teria um preço por essa redenção. Não, o preço já foi pago, que foi Jesus Cristo. E agora nós prosseguimos aí no verso 12. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impede a vista, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Então aqui Davi começa a descrever o preço do pecado, quantos males estavam em volta dele, e parece muito grave. O jeito que ele fala parece muito grave, mas se antes Davi falava do Messias, agora há pouco, como aquele que haveria de pagar pela redenção dele e pela redenção de todos nós, agora ele volta a contar a sua própria experiência. E a gente tem aqui um resumo que nos versos de 1 até o 5, o salmista apresenta a sua própria experiência, libertação, lições e resultados. Do verso 6 a 10, o salmista fala como um tipo de Cristo. Ele representa o Messias. Isso a Bíblia é clara em afirmar. No entanto, agora no verso 12, ele retoma a sua experiência novamente. Ele não está mais representando Jesus Cristo. Ele agora quer, que antes falava pelo Messias, agora ele volta a falar dele mesmo, reconhecendo os seus pecados, que são mais numerosos do que ele podia contar. Davi anseia a salvação daquele Jesus Cristo que ele representava. Você esperava que ele dissesse assim: eu sou um homem justo, ou afirmando ou perguntando, eu sou um homem justo, mas não, a reação dele é de um homem que foi salvo por Jesus Cristo. Isso, a reação de um homem que foi salvo por Jesus Cristo é essa. Ele reconhece os seus pecados, ele reconhece que são numerosos, ele reconhece que
ele é um pecador e que necessita da graça de Deus. Ele reconhece que mesmo sendo tirado de uma lama de pecado, mesmo sendo liberto, ele ainda era pecador e ele não merecia a salvação. O homem que é salvo e é justificado, ele não se sente perfeito diante da perfeição de Cristo. Diante de Deus, se você está em Jesus Cristo, está sem pecado, está purificado. No entanto, após ser liberto, você se sente humilhado, você se sente que precisa sempre estar na presença de Deus, e é isso que Davi faz. Davi se humilha e diz que os seus pecados são mais do que os cabelos de sua cabeça. Aí vem uma pergunta: é certo falar deste modo? Será que Davi não está reclamando, como eu mencionei no início, né, que muitos crentes reclamam? Será que Davi não está reclamando? Não. O salmista, ele não se sente santo, ele está diante de Deus, confessando os seus pecados a Deus, e é diante dele que a gente devemos nos derramar diante de Deus, porque essa é a atitude do cristão, e ele não se sente limpo, precisa sempre dessa renovação. Em Jesus, somos vistos, sim, como santos. Nossos pecados são colocados sobre Jesus Cristo na cruz, e a sua justiça é creditada a nosso favor. Deus não vê nossos pecados uma vez que somos limpos, e sim a perfeição de Cristo em nós. E é isso que nos conforta. Não é o que nós somos, mas é o que Cristo fez em nós, e é isso que Deus vê. O pecado é um poço profundo de lama, sim, sujeira e areia movediça. Quanto mais o homem se mexe, tentando resolver e escapar do pecado, mais fundo ele vai neste poço. Você quer um exemplo? A maior prova de que o pecado é um poço profundo de lama? Vamos considerar o pecado de Adão e Eva. Eles receberam uma ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era apenas um fruto, mas era uma ordem. Mas não era só a questão do comer o fruto, era a desobediência. Não cumpriu essa ordem. O poço do pecado levou toda a humanidade. Por causa do pecado de um só homem, toda a humanidade está nesse poço de pecado, e hoje vemos os resultados aí, né? A degeneração, a escravidão, a inimizade contra Deus, contra o homem, as doenças, né? As doenças, a morte, a extinção completa, né? Da humanidade aí por causa do pecado. Este é o poço do pecado do qual somos salvos. Cristo nos tira deste lamaçal de pecado. O perigo é pensarmos que só os bandidos ou os pecadores, os assassinos, o erro é pensarmos que só estes estão no poço de pecado, os corruptos, e nos julgarmos muito justos. Esse é um erro. Nós não é assim, porque nós ainda temos a natureza pecaminosa em nós. Por isso que precisamos o tempo todo esperar confiantemente no Senhor, orar a Ele constantemente para Ele se inclinar e ouvir o nosso clamor. Você também está num poço de lama e quer sair, mas não consegue? Davi conseguiu sair e nos ensina como sair. Clame a Deus, busque a Deus. Você também precisa clamar a Deus, você também precisa derramar sua alma perante
perante Deus e ele se inclinará para ouvi-lo. Algumas considerações para terminarmos, estamos aí chegando ao fim. Antes das considerações, ou melhor, as considerações, notemos como o salmista Davi termina o Salmo 40. Olha o verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Aqui está o resumo do Salmo, a súmula do Salmo, a essência da mensagem de Davi. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Davi havia dito no verso 4 que os fiéis, eles são felizes. Nós vemos isso. São bem-aventurados, não são orgulhosos. O homem que tem fé não tem orgulho. Ele falou isso no verso 4. A fé é exclusivista, não admite orgulho. A fé não admite orgulho. Não há nada mais agradável à vista de Deus do que a contínua humilhação da alma diante dele. Isso agrada o Senhor. Isso é fé. Agora, aqui no verso 17, Davi nos dá um exemplo de humildade. Eu sou pobre. Davi era pobre? Não. Financeiramente falando, não. Davi era riquíssimo. O seu reino era o mais rico de toda a terra. Davi não necessitava de coisa alguma. Ele poderia dizer, sou rico, tenho tudo, de nada tenho falta. Mas ele não possuía o espírito de Laodiceia, lá do Apocalipse. Pelo contrário, ele reconheceu sua pobreza. Ele fala de bens espirituais aqui. Ele deseja a salvação que estava no Messias, sobre quem ele profetizara. Eu gostaria de terminar dizendo que esta é a atitude que devemos ter. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, Jesus Cristo, cuida de mim. Jesus Cristo nos livra desta lama da natureza pecaminosa. Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Você se sente pobre, necessitado espiritualmente? Que bom, continue assim, continue clamando ao Senhor, continue necessitando realmente de Cristo. Não se esqueça que Jesus Cristo cuida de você. Nossa única esperança de salvação está em reconhecer nossa pobreza espiritual e lançar toda a nossa confiança em Jesus Cristo, o nosso amável Salvador. Ele é o meu amparo e o meu libertador. Jesus também é o seu libertador. Jesus está na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado por esta palavra. Uma palavra que nos conforta, uma palavra que nos consola nesses dias tão difíceis que temos passado. Dias de incerteza, dias de pressão, dias de desemprego, muitos passando fome, mas sabemos que o Senhor controla todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive de nossas vidas. Precisamos confiar no Senhor, esperar confiantemente no Senhor, orarmos sim ao Senhor constantemente e com certeza o Senhor inclinará os seus ouvidos. Nos abençoe, que Teu Santo Espírito aplique essas palavras em nossos corações, possamos entendê-la e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.